informação aqui. Demorando. Mário. Oi, pode falar. Eu estava dando uma olhada nos exercícios da página 16 e 17, Pois não. e no número 3, Hum. na letra A, pede para calcular 5 resistências. Aham. E na resistência na 4, a que o senhor colocou no slide, Sim. tá 14/7, mas na apostila tá 16/8. Tem a 14/7 também. Sabe o que acontece, Mariana? É que eu pego isso daqui do impresso da apostila, certo? Mas na hora que eu for resolver, se tiver com esse detalhe, a gente já muda na hora e já passo certo para vocês. Porque vem tudo impresso para mim, aí o que eu faço? Eu salvo a imagem para poder ficar mais fácil de montar esses slides, tá? Mas fica tranquila que isso daí é só o resultado da divisão. Como a divisão de todas tem que dar o mesmo, não vai ter problema não da gente consertar isso. Beleza? Beleza, Mário, certinho. Beleza, então vamos lá. Então, pessoal, eu fiz um resuminho do que a gente viu na quarta-feira passada, relacionado à primeira e à segunda lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte, ela postula que um condutor ohmico, ou seja, um condutor de resistência constante, mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica ela vai ser sempre proporcional à diferença de potencial aplicada em suas extremidades. Então, a razão entre a diferença de potencial, que é a tensão, com a corrente, sempre vai dar um valor constante, e esse valor constante é a característica do condutor, que é a sua resistência. Então, a resistência elétrica de um condutor ohmico é a razão entre U e I, e a gente formula essa expressão relacionando que essa tensão U, ela vai ser sempre igual ao produto da resistência e da corrente. No caso, R é a resistência medida em ohm, o U é a diferença de potencial elétrico medida em volt, é o que vem na tomada lá, vamos colocar assim, ou o valor de tensão na pilha, lá, 9 volts, 12 volts. E a intensidade de corrente elétrica medida em ampere. Aí nós vimos também a segunda lei de Ohm, que é a lei relacionada a um condutor de comprimento L e de área de seção transversal A. Então, a segunda lei de Ohm, ela estabelece que a resistência elétrica de um material, ela vai ser diretamente proporcional ao seu comprimento, ou seja, quanto maior o fio condutor, maior é a resistência proporcionada por ele, inversamente proporcional à sua área de seção transversal. No caso, quanto mais grosso for o fio, né, quanto maior o diâmetro desse fio, que a gente costuma dizer, quanto maior for a bitola desse fio, mais elétrons eu consigo colocar ali. Menor é a resistência elétrica. Quanto mais elétrons passam, menor é a resistência proporcionada por esse fio. Além disso, ela depende também do material no qual o fio é constituído, né? E existem materiais que possuem baixa resistividade elétrica. Essa baixa resistividade elétrica proporciona uma maior condutibilidade, uma maior passagem de elétrons. Então, essa relação associada ao comprimento do fio, à área da seção transversal e ao tipo de material no qual é constituído esse fio, relaciona, segundo a lei de Ohm,
que estabelece que essa resistência elétrica do meu fio condutor, ela é a resistividade ρ multiplicada pelo comprimento do fio sobre a área da seção transversal do fio. Então, R maiúscula é a resistência em ohms, a letra grega ρ é a resistividade do condutor, que depende do material e de sua temperatura, medida em ohms vezes metro. L é o comprimento do fio em metro. E a área, pessoal, não está no sistema internacional para a gente ter uma noção de grandeza, tá? Eu não vou relacionar a área aqui em metro quadrado, eu vou relacionar em milímetro quadrado, devido às proporções do fio. Mas, na hora de calcular, a gente tem que passar para o sistema internacional, tá? Que é o metro quadrado. Em termos de representação, né, dessas grandezas, a gente usa essa representação em milímetro quadrado para ter uma ideia das proporções desse fio condutor. Bom, então agora vamos fazer o seguinte, vamos relacionar a essa resistência, a essa resistividade que caracteriza a capacidade que esse meu condutor vai ter de impedir a propagação de elétrons, vamos relacionar essa resistividade com a temperatura no qual esse fio vai estar submetido, ou esse condutor vai estar submetido. Então, ao submeter um material a uma tensão elétrica, os elétrons passam a se movimentar pelo condutor e a colidir com os átomos do material, transferindo sua energia para o condutor. De modo simplificado, as colisões entre elétrons e átomos fazem com que os átomos vibrem com maior intensidade, o que se reflete em aumento de temperatura. No entanto, esse aumento da agitação dos átomos do material provoca ainda uma maior dificuldade à mobilidade dos elétrons, isto é, à corrente elétrica. Pode-se, então, perceber uma relação entre a variação da resistividade de um material condutor em função da variação da temperatura na qual é determinada por essa relação. Ou seja, por exemplo, um equipamento que possui resistividade muito alta. Esse equipamento que possui resistividade muito alta, ele vai ter uma resistência elevada. Essa resistência elevada que ele possui vai dificultar a passagem dos elétrons. Por quê? Porque vai interferir na intensidade de corrente elétrica dele. Aí, o que vai acontecer? Conforme esse equipamento que tem resistividade alta ficar em funcionamento, isso faz com que ocorra uma maior agitação desses elétrons, provocando choque desses elétrons e causando um aumento da temperatura desse condutor. Esse aumento da temperatura causa uma variação na resistividade elétrica desse material. Por quê? Porque essa resistividade, essa variação da resistividade, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Dá para provar facinho isso daqui. Então, nessa equação, ρ0 significa a resistividade do material a uma temperatura inicial T0, que geralmente é em torno de 20 graus. O alfa indica o coeficiente de dependência entre a resistividade do material e a variação de temperatura. Então, depende do tipo de material que eu tenho, tá? Que é denominado coeficiente de temperatura. Por que tem que incluir esse alfa? Vamos entender, por que eu incluo esse coeficiente de temperatura aí? Porque a variação da resistividade é diretamente proporcional à variação da temperatura e à resistividade inicial do fio. Então, essa variação de resistividade, ela é diretamente proporcional à resistividade inicial multiplicada pela variação de temperatura. Então, como eu tenho que transformar essa relação, essa proporção em equação, eu troco a proporcionalidade por um sinal de igualdade e insiro uma constante. No caso, essa constante é esse coeficiente de temperatura.
Bom, a resistividade do material, ela pode ser expressa pelo seguinte, o que está acontecendo aqui, pessoal? Essa equação que tem aqui em cima é fazendo a variação da resistividade, que é a resistividade final menos a inicial. Então, aquele Δρ que a gente tinha anteriormente, ele é a resistividade final ρ menos a resistividade inicial ρ0. Então, o que eu faço? Como vai ficar um menos o outro, eu jogo essa resistividade inicial para o segundo termo, ela vai positiva. E coloco essa resistividade em evidência. Porque o fator é comum aqui. Eu tenho essa expressão relacionando a resistividade final com a resistividade inicial e a variação de temperatura. Mas o que nós vimos? Que com base na segunda lei de Newton, essa resistência R maiúscula e essa resistência R maiúscula inicial, elas podem ser escritas em função das suas respectivas resistividades. Então, a resistência do meu condutor final é a resistividade final dividida pelo comprimento do fio condutor e a área de sua seção transversal. A gente destacou em vermelho aqui, para a gente substituir aqui, ó, no primeiro membro. E a resistência final desse meu fio, inicial desse meu fio, perdão, ela vai ser a resistividade inicial, é aquela a temperatura de 20 graus. O comprimento não varia e a área da seção transversal também não. Então, essa resistividade final, isolando ela nessa equação aqui, né, passando A, multiplicando R0 e L dividindo, vai ser R0 que multiplica A sobre L, para eu poder trocar esse fator aqui no segundo membro. Então, na hora que eu substituo as equações 2 e 3 na equação 1, essa razão aqui, A sobre L, é comum nos dois membros. Então, eu posso cancelar. A divisão delas dá 1. Então, a resistência elétrica final desse meu condutor, ela vai ser igual à resistência elétrica inicial, multiplicado por 1 mais o coeficiente de temperatura vezes a variação de temperatura. Ou seja, a minha resistência varia com a variação de temperatura se esse coeficiente alfa for não nulo. Porque em algumas condições a gente pode assumir que esse alfa é nulo. E a resistência não depende da temperatura. Ou seja, isso é qualidade típica de resistor ôhmico. O resistor ôhmico, como eu mostrei no início da aula, é aquele resistor que mantém sua resistência elétrica constante. Então, se nesse segundo membro aqui, ó, esse alfa for igual a 0, eu não tenho esse fator. Então, R vai ser igual a R0, independente de sua temperatura. Agora, se esse valor de alfa for diferente de 0, esse fator aqui, ó, esse coeficiente de temperatura, se ele for diferente de 0, a resistência aumenta com o aumento de temperatura. Então, isso define um resistor não ôhmico, é um resistor variável. Então, o que nós temos na ilustração aqui, ó? Nós temos dois polos A e B, nos quais eu tenho um resistor acoplado entre esses polos. Vamos supor que isso daqui é a parte de um circuito, por onde eu tenho uma passagem de corrente elétrica por esse circuito do ponto A até o ponto B. Ou seja, esse aparelho aqui, denominado amperímetro, ele vai ser o aparelho responsável por medir a corrente elétrica que passa por esses terminais A e B. Aí, num segundo momento, o que aconteceu? Eu forneci calor a esse resistor. Então, eu aumentei a sua temperatura. O aumento de temperatura, a variação da temperatura desse resistor, provoca um aumento de sua resistência. Esse aumento de resistência faz com que menos elétrons circule por esse trajeto entre A e B. Essa diminuição de carga, essa diminuição de elétrons, faz com que a corrente diminua. Logo, eu vou ter uma leitura menor no meu amperímetro. Então, a gente tem que relacionar sempre isso, né?
a resistência ela está sempre associada à dificuldade que esse meu condutor provoca para a passagem de corrente elétrica. Quanto maior a resistência do meu condutor, do meu dispositivo, menor é a intensidade de corrente que vai ser transportada por esse dispositivo, que vai passar por esse dispositivo. Então, a resistividade em muitos materiais depende da temperatura, tá? Bom, com isso, gente, fica tranquilão aí da gente resolver essas atividades desse capítulo 21 nas páginas 16 até 18. Aí o exercício 3, como é uma relação que está estabelecendo resistência com corrente e ela tem que dar um valor constante, a gente corrige durante a resolução do exercício, beleza? Então, página 16, vamos lá. Primeiro exercício. Um resistor ôhmico, ou seja, que eu tenho que ter em mente. Resistor ôhmico é aquele resistor que não tem variação de sua resistência. Ele sempre vai manter um valor constante na sua resistência, independente da diferença de potencial que ele é submetido, causando uma passagem de corrente por ele. Porque o resistor sendo ôhmico, a diferença de potencial é sempre diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. Tá? Então, o resistor ôhmico, quando submetido a uma diferença de potencial, que é o U de 100 volts, é percorrido por uma corrente elétrica I de 2 amperes. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. Letra A. Calcule a resistência elétrica desse resistor. Como ele é um resistor ôhmico, essa resistência eu posso calcular pela primeira lei de Ohm, que determina que a diferença de potencial é igual à resistência multiplicada pela corrente. É só substituir valor. Olha lá, ó. A diferença de potencial U é igual à resistência R vezes a corrente I. O U nosso é 100. O I nosso é 2. É só passar 2 dividindo 100. Eu tenho uma resistência de 50 ohms, que é constante. Por que ele é constante? Porque meu resistor é ôhmico. Tá? Aí ele quer que calcule a corrente elétrica que passará por ele quando for aplicada uma DDP de 50 volts. Como nós temos a resistência que é constante, se eu variar a diferença de potencial, eu vario de maneira proporcional à corrente. Então, para essa resistência de 50 ohms e essa diferença de potencial de 50 volts, eu vou ter uma corrente de 1 ampere passando. É fácil de entender. Elas são diretamente proporcionais. Para 100 é 2. Para 50 é 1. Eu dividi por 2. Né? De 100 para 50 eu dividi por 2. Isso significa que a corrente que eu tinha inicialmente tem que ser dividida por 2 também. Ou eu jogo na primeira lei de Ohm. Olha lá, ó. U igual a R vezes I. O meu U é 50. O meu R é 50. Eu calculo I dividindo esses dois valores. Dá 1 ampere. Aí o que ele pede? Esboce qualitativamente o gráfico tensão versus corrente para esse resistor. Ou seja, o gráfico que estabelece a relação entre tensão e corrente é uma reta inclinada partindo da origem dos tempos, dos eixos, quer dizer. Então, é isso aqui, ó. Essa reta inclinada representa a relação de duas grandezas diretamente proporcionais. Olha lá, quando eu dobro a tensão, eu dobro o valor da corrente. Beleza? Exercício 2. O poraquê, que é o eletroforos elétricos, é um peixe da espécie Actinopterígio. Aí eu até coloquei aqui o que é esse Actinopterígio. Esses peixes são peixes que possuem nadadeiras suportadas por raios que têm um formato igual a uma asa, tá? E eles são da espécie gimnotiforme também, ou seja, eles têm os corpos estreitos.
que pode chegar a 3 metros de comprimento e atinge cerca de 30 quilogramas. É uma das conhecidas espécies de peixe elétrico, com capacidade de geração elétrica que varia de 300 até 1.500 volts aproximadamente. Então, é o valor de U, tá? Essa variação de 300 a 1.500. Sobre as interações elétricas do poraquê, é correto afirmar. Bom, vamos deixar uma coisa bem clara. Para eu saber se vai causar dano ou não esse peixe numa pessoa, eu tenho que calcular a corrente elétrica que vai circular pela pessoa. Aí vai depender da resistência elétrica que o corpo da pessoa tem, da tensão elétrica que esse poraquê está produzindo, dessa diferença de potencial. Com isso eu calculo a corrente, aí eu vou saber se eu vou poder pôr a mão ou não nesse bicho, tá? Então, olha lá, ó, na letra A ele fala isso. Uma pessoa com uma resistência de 100 mil ohms poderá segurar com as duas mãos tranquilamente um poraquê de 300 volts, já que através dela passará uma corrente menor que 0,07 amperes. Valor esse, né, 0,07, que poderia causar distúrbios sérios e provavelmente fatais. Bom, para eu saber se o valor da corrente que circula vai ser maior ou menor que 0,07, eu tenho que aplicar a primeira lei de Ohm. Beleza? Então, ó, tá correta. Por que ela tá correta? Porque a tensão U é de 300, foi dado. A resistência do corpo dessa pessoa é de 100 mil ohms. Então, se eu dividir 300 por 100 mil, eu vou ter 0,003 ampere. Comparando com 0,07, é bem menor, né? Se eu pensar em notação posicional, do deslocamento da vírgula, o valor encontrado é 100 vezes menor. Em notação posicional, né? Aqui, ó, tá na casa do centésimo, aqui tá na casa do milésimo. Correto? Então, tranquilo. Dá para pegar. Mas ninguém vai arriscar, né? Aí na letra B. Uma corrente de 0,1 ampere passará pelo corpo de uma pessoa com a pele totalmente molhada, com uma resistência de apenas 1.000 ohms, quando ela tocar com as duas mãos um poraquê de 1.000 volts. Que nada! Se eu aplico a primeira lei de Ohm aí, que relaciona a tensão à resistência à corrente, para eu achar essa corrente, eu tenho que dividir a tensão pela resistência. É 1.000 dividido por 1.000, dá 1 ampere. Não tem nada de 0,1, não. Isso daí é muito forte. Tá? Por que é muito forte? Porque a resistência do corpo dessa pessoa é muito baixa. Então, ela vai proporcionar uma distribuição enorme de carga elétrica pelo corpo. E a diferença de potencial aqui também é alta, né? Então, vai dar uma corrente alta, tá? Letra C. Uma pessoa com uma resistência elétrica de 100 mil ohms, ao tocar com as duas mãos no poraquê, cuja voltagem é de 300, é a conta que nós fizemos na letra A, terá produzida em seu corpo uma corrente de 30 miliamperes. Não, não é 30, né? É 3. Por que 3? Vou até voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Na hora que eu dividi 300 por 100 mil, eu tive 3 milésimos de ampere. 3 milésimo é 3 miliampere, tá? Olha lá, ó. Incorreta, porque conforme o item A, essa corrente é de 0,003, ou seja, 3 milésimo, que dá 3 vezes 10 a menos 3 miliampere. Então, está errada também. Letra D. Qualquer pessoa pode tocar livremente um poraquê, pois choques elétricos não superaquecem tecidos, nem lesam qualquer funções normais do corpo humano. Não. Choque elétrico está diretamente relacionado à quantidade de carga que esse corpo vai receber. Quanto maior a quantidade de carga, maior é a intensidade do choque, que está relacionado à intensidade de corrente. Mais dano isso pode causar, tá? Então, ó,
Incorreta. Choques elétricos podem causar danos ao corpo. Pode causar até a morte, né? Tem um programa que passa no, se não me engano, no Discovery Animal, chama Monstros do Rio. Um dia desse eu assisti, ele estava pescando por aqui, se não me engano, no Pantanal, se não me engano. E ele, na hora que ele foi, numa parte lá que estava um lamaçal, né, que estava correndo já a época de seca, nessa parte lameada do leito do rio, tinha um poraquê lá, o cara teve que colocar uma roupa de borracha, luva de borracha, bota até mais ou menos a cintura, para não sofrer a descarga elétrica do peixe, porque é muito intenso. Bom, exercício 3. A tabela a seguir apresenta valores de diferença de potencial U, né, primeira coluna, aplicados a um resistor R e a corrente I que percorre 5 medidas diferentes. Então, ó, tem a diferença de potencial não é 1, tá? Já achei um erro aqui. É 10. Primeira coisa que está errada aí. Para a gente poder ter a solução correta, eu devia ter visto isso antes para consertar, não vi. Essa diferença de potencial na primeira coluna é 10. Tá? Tira essa vírgula aí, ela vale 10. 12, 14, 16, 18. Para 10 é 5 a corrente, para 12 é 6, para 14 é 7, para 16 é 8, para 18 é 9. Ou seja, eu tenho uma constante entre esses valores. Correto? Eles estão variando de maneira diretamente proporcional. Aí, como é que eu faço para calcular a resistência de cada uma dessas 5 medidas? Eu divido a diferença de potencial U pela corrente I. É só jogar aqui, ó. Se eu isolar R aqui, eu vou ter U sobre I. Então, o que a gente tem? Nós temos... repetiu aqui, é isso mesmo, Mariana. Eu não tinha percebido isso. É porque quando a gente faz à mão, a gente vai pegando os detalhes, né? Eu nem percebi, mas tá fácil de corrigir. Olha lá, ó, a primeira correção que a gente fez. A diferença de potencial no resistor 1 não é 1, é 10. Então, vou dividir 10 por 5, que é corrente, eu tenho 2 ohms de resistência. No resistor 2, é a diferença de potencial 12 por 6, manteve os 2 ohms. No resistor 3, é a diferença de potencial 14 por 7, mantém 2. Aqui é 16, tá, pessoal? É 16 por 8. Vai manter os mesmos 2. E no resistor 5, 18 por 9, mantém a mesma resistência. Então, o que é isso? Isso é característica de resistor ômico. A variação da diferença de potencial causou uma variação proporcional na intensidade de corrente, provocando um valor constante na resistência, tá? Então, ó, voltando aqui, o 1 é 10 e o R4 é 16 por 8. Vai manter o mesmo valor sempre. Aí no item B é isso que ele fala, né? Pelos resultados obtidos, conclui-se que para as correntes variando de 5 ampere a 9 ampere, o resistor é ômico ou não ômico? Por quê? O resistor é ômico porque ele manteve constante o valor da resistência. Olha lá, o resistor é ômico, a sua resistência permaneceu constante. Aí, quando esse resistor recebe energia elétrica, ele transforma em que tipo de energia? Bom, a finalidade do resistor é transformar a energia elétrica em energia térmica, tá? Devido a essa resistência que ele oferece à passagem de corrente elétrica. Então, transforma energia elétrica em térmica, no caso, transforma a energia em calor. Bom, exercício 4, questão do Enem, questão bem simples a gente interpretar, bem tranquila.
Seguem abaixo alguns trechos de uma matéria da revista Super Interessante, que descreve hábitos de um morador de Barcelona, relacionando-os ao consumo de energia e efeitos sobre o ambiente. 1. Apenas no banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros de água que depois terá que ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 kWh, que corresponde a cerca de 1,3 milhões de calorias. E para gerar essa energia, foi preciso perturbar o ambiente de alguma maneira. Por exemplo, a construção de uma usina hidrelétrica, né? Usina termoelétrica, queima carvão para aquecer uma caldeira ou uma usina nuclear. Né? Se fosse na França, com certeza essa transformação estaria relacionada a usinas nucleares. Tá? E me parece que cerca de 70% da energia produzida na França é de origem nuclear. Bom, 2. Na hora de ir para o trabalho, o percurso médio dos moradores de Barcelona mostra que o carro libera 90 gramas do venenoso monóxido de carbono e 25 gramas de dióxido de nitrogênio. Ao mesmo tempo, o carro consome combustível equivalente a 8,9 kWh. 3. Na hora de recolher o lixo doméstico, quase 1 quilo por dia. Em cada quilo há aproximadamente 240 gramas de papel, papelão e embalagens, 80 gramas de plástico, 55 gramas de metal, 40 gramas de material biodegradável e 80 gramas de vidro. Então, nesse exercício, com relação ao trecho 1, supondo a existência de um chuveiro elétrico, pode-se afirmar que a energia usada para aquecer o chuveiro é de origem química, transformando-se em energia elétrica. Não, eu não tenho, tá errado isso. O cara, na hora que ele abre esse chuveiro, o chuveiro elétrico, a finalidade de um chuveiro elétrico é transformar energia elétrica em energia térmica através de uma resistência que eu tenho inserida nesse chuveiro. A variação no comprimento dessa resistência vai causar a variação na temperatura da água. Quanto menor for o comprimento da resistência do chuveiro, nós vamos ver isso na parte de potência, quanto menor for o comprimento dessa resistência, menor é a resistência que o chuveiro oferece à passagem de elétrons. Isso faz com que eu aumente a intensidade da corrente elétrica e eu aumento a temperatura da água. Então, a letra A está errada. Não tem esse lance de origem química que é transformada em elétrica. A energia elétrica é transformada no chuveiro em energia mecânica e, posteriormente, em energia térmica. Não. É o processo inicial elétrico no processo final térmico. Energia mecânica, pessoal, é a energia associada ao somatório da energia cinética com a potencial. Não tem nada a ver aqui. Essa transformação de energia se dá numa resistência. Letra C. O aquecimento da água deve-se à resistência do chuveiro, onde a energia elétrica é transformada em energia térmica. Perfeito. Corretíssimo. Vamos só concluir a D aí. A energia térmica consumida nesse banho é posteriormente transformada em energia elétrica. Não, essa água vai escorrer num canto, se ela for reaproveitada de novo, ela pode ir, por exemplo, para um reservatório. Mas nesse reservatório ela vai estar acumulando energia na forma de potencial gravitacional. E letra E. Como a geração da energia perturba o ambiente, pode-se concluir que sua fonte é algum derivado de petróleo. Não posso concluir isso. Essa energia pode ser num reservatório relacionado a uma represa, transformando essa energia potencial gravitacional em energia elétrica, passando por um gerador, por uma turbina, fazendo girar um gerador. Ela pode ser energia produzida pelo vento.
ela pode ser energia produzida pela quebra dos átomos de urânio, pode ser energia produzida pela queima de carvão, então não posso afirmar isso categoricamente, tá? A resposta é a letra C, porque em um chuveiro elétrico a energia elétrica é transformada em calor ao passar pela resistência. Essa transformação de energia elétrica em calor é chamada de efeito Joule. Beleza? Letra C. Quinto exercício. Um engenheiro eletricista, ao projetar a instalação elétrica de uma edificação, deve levar em conta vários fatores, de modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários. Considerando um trecho da fiação com determinado comprimento, esse comprimento aí está fixo, tá? O fio é feito de um material que tem resistividade elétrica constante. Então, considerando um trecho da fiação com determinado comprimento, que irá alimentar um conjunto de lâmpadas, avalie as seguintes afirmativas. Quanto mais fino for o fio condutor, ou seja, quanto mais fino, menor a área, menor será a sua resistência elétrica. Vamos ver? Falso, né? Porque lá na segunda lei de Ohm, nós vimos que a resistência é inversamente proporcional à área da seção transversal do fio. Pensa assim, quanto mais fino o fio, ou seja, quanto menor for essa área, menos mais elétrons irão tentar passar por aquele lugar. Uma hora é a resistência que eu vou oferecer. Por exemplo, eu tenho uma estrada onde eu tenho um fluxo de automóveis em 4 pistas. De repente, cai para uma pista, eu vou aumentar o fluxo de automóvel daquela pista única. Eu diminuir a largura da pista, certo? Eu vou ter um maior fluxo ali. Aí, o 2. Quanto mais fino for o fio condutor, maior será a perda de energia em forma de calor. Verdadeira, por quê? Porque quanto mais fino o fio, maior a resistência. Porque eles são inversamente proporcionais. Maior é a perda na forma de calor, porque eu vou ter mais choque desses elétrons entre eles, eu vou gerar mais atrito entre esses elétrons, eu gero mais calor, eu perco mais energia na forma de calor. O filamento da lâmpada, o filamento de uma lâmpada é esse princípio. Eu utilizo só 25% da energia que ela recebe, da energia elétrica, para transformar em energia luminosa. O resto eu perco tudo no meu filamento por aquecimento. Aí na terceira, quanto mais fino for o fio condutor, maior será a sua resistividade. Não, resistividade não depende da espessura do fio. Resistividade é característica do material no qual esse fio é constituído. Então, o cobre vai ter uma resistividade própria, o alumínio vai ter outra, o estanho vai ter uma, vai depender do tipo de material que ele é feito. Porque no exercício ficou bem claro, né? A fiação tem comprimento fixo, porque ela tem um determinado comprimento, e o fio é feito de um material qualquer. Então, a 3 é falsa também, porque a resistividade, ela vai ser característica do material, ela é propriedade do material, e não do fio condutor. Então, é verdadeira apenas a afirmação 2. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar no exercício 6, porque eu parando no 6, eu concluo isso na quarta-feira e uso isso de gancho para poder, para a gente poder começar a ter a ideia de potência, para eu inserir potência elétrica no nosso estudo, certo? Então, fica faltando o exercício 6, 7 e 8, eles são exercícios com alguns detalhes, tá? Eu não quero resolver correndo para não atropelar o tempo da aula de ninguém, na próxima aula que vocês terão, e eu também tenho que dar uma aula para
para o primeiro médio. Bom, por enquanto é isso, tá? Na quarta-feira de manhã, a gente conclui esses exercícios. Do mais, uma boa tarde para todo mundo. E tchau, Lavínia. Um abraço. E até quarta. Tchau, Maria Eduarda. Tchau, Juliana. E nada, boa semana até. Tchau, Júlio. Um abraço. Um abraço por nada. Falou, pessoal. Tudo de bom.